Olá, bem-vindo à segunda aula do segundo módulo. Vimos na aula anterior como fazer as entradas usando a estratégia pullback, mas só vimos a primeira entrada. Nesta aula nós vamos ver a segunda entrada usando a estratégia pullback. As regras nesta segunda entrada serão um pouquinho diferentes da primeira. Então, vamos já à aula. Então, vamos ver agora a segunda entrada usando a estratégia pullback, ok? Quais são as regras que nós devemos seguir? As regras aqui serão um pouquinho diferentes, ok? Mas a forma de operar é a mesma, ok? Vocês vão notar aqui algumas regras em que estão um pouquinho diferentes. Então, a primeira regra diz: o mercado deve estar acima da média móvel, ok? Então, temos aqui o mercado acima da média móvel. Aqui neste caso estamos a dar o exemplo de uma tendência de alta. O mercado está acima da média móvel, ok? A segunda regra: o mercado deve fazer um novo topo ascendente, ok? Onde é que nós tivemos o topo anterior? Tivemos o topo anterior neste ponto, ok? Então, aqui nós temos o topo ascendente, ok? Vamos anotar aqui neste ponto. Temos um topo que é ascendente em relação a este, ok? Qual é a terceira regra? Espere pelo menos duas velas de pullback que toquem, ok? Neste caso, já não está acima. Se vocês forem voltar para o vídeo anterior, vão notar que a terceira regra dizia que espere o pullback, mas não dizia que toquem a média móvel. Aqui neste caso nós devemos esperar o pullback, ok? Ou a retração, e o que deve acontecer, ok? De diferente é que aqui o pullback deve tocar a média móvel, ok? Então, se forem notar, este pullback tocou a média móvel, ok? Então, tivemos aqui no mínimo duas velas vermelhas, ok? Então, tivemos mais velas. O que deve acontecer a seguir? Só podemos ter uma vela, ok? Notem, esta regra é muito importante. Só podemos ter uma vela fechada abaixo, ok? Não é obrigatório termos uma vela fechada abaixo, ok? Em que sentido? Não é obrigatório termos tipo velas que fecharam aqui embaixo. Se fecharam tipo exatamente na média móvel, ok. Mas percebam o que deve acontecer no caso de termos tipo velas que fechem abaixo. Só podemos ter uma vela fechada abaixo da média móvel antes da nossa vela de entrada, ok? Então, antes da nossa vela de engolfo, ok? Antes da nossa vela de engolfo, nós só podemos ter uma vela que fecha abaixo da média móvel, ok? Neste caso, a vela não fechou abaixo da média móvel, mas fechou sim na média móvel, ok? Esta vela vermelha, que é anterior à nossa vela de entrada, fechou na média móvel. Mas, se tivéssemos um caso em que as velas fecharam tipo abaixo da média móvel, só poderia ser a vela anterior, ok? Esta vela anterior poderia ter fechado aqui embaixo. Mas não poderíamos ter, ok? Este caso, vamos lá supor, esta vela anterior à vela vermelha também fechasse tipo aqui embaixo, já seria inválido, ok? Só podemos ter uma vela antes da nossa vela de entrada a fechar abaixo da média móvel, ok? Então, passem todas essas regras para o vosso rascunho, ok? Então, o que diz a quinta regra? Em seguida, aguardamos o nosso padrão de entrada, que é o engolfo avançado, acima, ok? Acima da média móvel, ok? Então, neste caso, a nossa vela de engolfo fechou aqui acima da nossa média móvel, ok? Então, neste caso, nós tivemos o pullback que tocou a média móvel, mas a nossa vela de engolfo fechou acima da média móvel, ok? Então, prestem muita atenção nas regras. O pullback tocou a média móvel, mas a nossa vela de entrada, que é o engolfo, fechou acima. Agora,
este engolfo é válido, ok? Para saberem se o engolfo é válido ou não, vocês podem assistir à última aula do primeiro módulo, ok? Estou toda hora a repetir isso porque é muito importante, ok? Então, o que aconteceu com esta nossa vela de engolfo aqui? Temos um engolfo válido ou não? Se forem notar, este engolfo tem uma sombra aqui neste ponto, ok? Tem uma sombra. E se vocês forem notar, esta sombra é o fundo desta retração, ok? É o fundo desta retração. Então, estamos numa situação em que este engolfo é válido. Então, já poderíamos ter a nossa entrada logo após o fechamento desta vela, ok? Do engolfo. Mas antes, ok? Não é importante só termos o engolfo. Precisamos saber qual é a última regra. A última regra diz: a vela de entrada não pode fechar acima do corpo, ok? Da vela do nosso topo ascendente. Onde é que temos o fechamento da vela do nosso topo ascendente? Temos o fechamento do topo da vela ascendente aqui neste ponto, ok? Aqui neste ponto. Então, se esta nossa vela de engolfo fechasse acima do fechamento desta vela que formou aqui o nosso topo, a entrada já seria inválida, ok? Mas, neste caso, a vela de engolfo fechou aqui abaixo. Então, já poderíamos ter uma entrada aqui logo após o fechamento da nossa vela de engolfo. O stop loss estaria aqui embaixo, o nosso take profit provavelmente aqui em cima, ok? Então, esta é a segunda entrada, ok? A única diferença é que neste caso a nossa retração deve tocar a nossa média móvel, ok? Então, vamos lá voltar a ver de novo aqui as regras, ok? Então, a primeira regra diz: o mercado deve estar acima da média móvel, ok? Então, temos aqui o mercado está a operar acima da média móvel. A segunda regra diz: o mercado deve fazer um novo topo ascendente, ok? Neste caso, o mercado, tivemos aqui o primeiro topo, tivemos aqui o segundo topo, ok? Então, tivemos aqui topos ascendentes. Então, este é o topo ascendente em relação a este. O que deve acontecer a seguir? Espere pelo menos duas velas de pullback que tocam a média móvel, ok? Então, tivemos aqui o nosso pullback que tocou a média móvel. O que deve acontecer em seguida? Só podemos ter uma vela fechada abaixo da média móvel, antes da nossa vela de entrada, ok? Então, naquele caso em que teríamos tipo velas que fecharam abaixo da média móvel, só poderia ser apenas uma antes da vela de entrada, ok? Então, em seguida, aguardamos o nosso padrão de entrada, que é um engolfo avançado acima da média móvel. Então, o fechamento desta vela de engolfo foi aqui acima da média móvel. Depois disso, é só seguirem regras. O engolfo é válido ou não, ok? Se for válido, ok? Antes disso, devemos ver aqui a sexta regra. A vela de entrada não pode fechar acima do corpo da vela do topo ascendente, ok? Então, esta vela do engolfo não fechou acima do corpo, ok? Do topo ascendente, ok? Então, aqui teríamos uma entrada válida, ok? Então, passem todas as regras no vosso rascunho, abram o gráfico, identifiquem uma tendência de alta, ok? Identifiquem um par em que siga todas estas regras, ok? Então, quanto mais pares vocês forem olhar, vão se familiarizar com esta estratégia, ok? Então, vamos ver a seguir um exemplo da segunda entrada numa tendência de baixa, ok? Então, vamos ver agora o exemplo da segunda entrada numa tendência de baixa, ok? Quais são as regras que o mercado deve seguir? A primeira regra: o mercado deve estar abaixo da média móvel, ok? Então, nós temos aqui o mercado abaixo da média móvel. A segunda regra: o mercado deve fazer um novo fundo descendente, ok? Só para anotar, nós temos aqui o fundo
neste ponto, ok? Temos este fundo, neste ponto. E temos a seguir, ok? O mercado conseguiu quebrar esta zona e formou aqui neste ponto o nosso fundo descendente, ok? Então, tivemos aqui o nosso fundo descendente neste ponto. Então, temos aqui fundos descendentes. O terceiro, ou seja, a terceira regra. Espere pelo menos 2 velas de pullback que tocam a média móvel, ok? Então, neste caso, o nosso pullback, tivemos aqui várias velas azuis, ok? Que tocaram a nossa média móvel, ok? Então, este pullback, ou seja, esta retração tocou a nossa média móvel. Então, a terceira regra, check. Quarta regra, só podemos ter uma vela fechada acima da média móvel antes da nossa vela de entrada, ok? Neste caso, ok? Neste caso, nós tivemos a vela anterior à nossa vela de entrada, que seria esta vela de engolfo, ok? Não fechou acima da média móvel. Já é um ponto positivo. Mas se tivéssemos velas que fecharam acima da média móvel, só poderíamos ter no máximo uma, ok? Uma, que é a vela anterior à nossa vela de entrada, ok? Então, se tivermos várias velas, duas que fecharam antes da vela de entrada, a entrada já não é válida, ok? Então, prestem muita atenção a esta regra número 4, ok? Em seguida, aguardamos o nosso padrão de entrada, o engolfo, ok? Abaixo, ok? Então, a nossa vela de entrada deve fechar abaixo da nossa média móvel, ok? Então, esta vela de entrada fechou aqui abaixo da nossa média móvel. Agora, este engolfo é válido ou não, ok? Para notarmos se é válido ou não, vamos assistir à última aula do primeiro módulo, ok? Então, este engolfo é válido? Se forem a ver no último módulo, vão notar que este engolfo sim é válido. Por quê? Estamos aqui perante aquela situação de 1, ok? Esta sombra da vela de engolfo está abaixo da sombra da vela azul e a sombra anterior, a vela azul, também está abaixo, ok? Estamos naquela situação de 1, 2, 3, ok? Então, este engolfo é válido, ok? Mas isto não é tudo. Vamos ver a sexta regra. A vela de entrada não pode fechar abaixo do corpo da vela do fundo descendente, ok? Então, onde é que nós temos o nosso fundo descendente? Aqui neste ponto, ok? Onde é que temos o corpo? O corpo está aqui nesta zona. Então, este fundo veio até aqui, ok? É onde temos o fechamento do corpo da vela, ok? Então, esta vela do engolfo não pode fechar abaixo desta zona que marcamos aqui, ok? Então, o que aconteceu? Esta vela fechou aqui em cima. Então, já teríamos uma entrada aqui neste ponto, logo após o fechamento da nossa vela de engolfo, ok? Aqui neste ponto já teríamos a nossa entrada. O nosso stop loss estaria na parte de cima, o nosso target aqui na parte de baixo, ok? Vou voltar a explicar mais uma vez, ok? Temos aqui, qual é a primeira regra? A primeira regra diz, o mercado deve estar abaixo da média móvel. Então, temos aqui o mercado está a operar abaixo da média móvel, ok? A segunda regra diz, o mercado deve fazer um fundo descendente, ok? Um novo fundo descendente. Temos aqui este fundo é descendente em relação a este, ok? Estes outros nós não estou a contar aqui como fundos porque a partir deste ponto o mercado subiu, ok? Para este ponto, depois daqui é que baixou, ok? Vejam a aula da estrutura do mercado para vocês saberem quais são os topos de fundo que vocês vão identificar, ok? A aula da estrutura do mercado. Então, tudo que nós vimos no primeiro módulo eram as bases para o que nós estamos a ver agora, ok? Então, vejam o primeiro módulo. Quem não viu, volta a repetir, volta a assistir o
primeiro módulo. Então, a terceira regra diz: espere pelo menos 2 velas de pullback que tocam a média móvel, ok? Nós tivemos aqui o pullback com estas velas azuis e este pullback tocou a média móvel, ok? O que deve acontecer a seguir? Só podemos ter uma vela fechada acima da média móvel, ok? Antes da nossa vela de entrada. Então, antes da nossa vela de entrada, só podemos ter no máximo uma vela que consiga fechar acima da média móvel, ok? Se não fechar acima da média móvel, perfeito, ok? O importante é tocar a média móvel, ok? Então, em seguida, aguardamos o nosso padrão de entrada, que é o engolfo, abaixo da nossa média móvel. Então, este nosso engolfo fechou aqui abaixo da nossa média móvel, ok? Então, depois disso, confirmamos se o engolfo é válido ou não, ok? Depois disso, passamos aqui para a sexta regra. A vela de entrada não pode fechar abaixo do corpo da vela do nosso fundo descendente, ok? Então, os corpos do nosso fundo descendente fecharam aqui neste ponto. Então, esta nossa vela de engolfo não pode fechar abaixo deste ponto, ok? Então, se todas as regras, ok? Se o mercado estiver a seguir aqui todas as regras, nós podemos fazer a entrada, ok? O que vocês vão fazer agora é abrir um gráfico, ok? Abrir o gráfico, identificar todas essas regras, ok? Para poderem se familiarizar. Na próxima aula, nós vamos falar do stop loss e do take profit, ok? Onde é que vamos colocar o nosso stop loss, onde é que vamos colocar o nosso take profit, ok? Até a próxima aula.